A palavra Gênesis significa origem ou princípio, e o livro de Gênesis é um livro de inícios. Esse livro descreve a criação da terra e da vida nela, a queda de Adão e Eva, e a introdução do pecado neste mundo, a origem da casa de Israel, e o estabelecimento dos convênios feitos por um misericordioso Pai Celestial, a fim de salvar seus filhos. Moisés é o autor de Gênesis. Moisés foi um profeta chamado por Deus, para livrar os filhos de Israel do cativeiro no Egito e guiá-los pelo deserto rumo à terra prometida de Canaã. Por terem os acontecimentos registrados em Gênesis ocorrido antes da época de Moisés, ele não os testemunhou. Ele ficou sabendo sobre eles por meio de revelação, e ele pode também ter confiado nas fontes históricas acessíveis a ele. Há várias opiniões sobre quando Gênesis e os outros livros de Moisés foram escritos, mas alguns estudiosos datam os escritos a uma época entre os séculos 15 e 13 a.C. Não sabemos exatamente onde Moisés estava quando escreveu esse livro. Esse registro teria dado incentivo e perspectiva aos israelitas, que precisavam desenvolver fé no Senhor, e entender os convênios que ele fizera com seus antepassados, para que assim pudessem cumprir o papel deles como povo escolhido do Senhor. Gênesis é uma introdução aos outros livros de Moisés, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, bem como a todo o Velho Testamento. Gênesis reconta os acontecimentos que ocorreram durante as dispensações de Adão, Enoque, Noé e Abraão. Assim, Gênesis fornece o único registro do Velho Testamento de muitos acontecimentos importantes, incluindo a criação, a queda de Adão e Eva, o dilúvio e o estabelecimento do convênio abraâmico. Entretanto, Gênesis não se concentra nesses períodos igualmente. Apenas 11 capítulos de Gênesis são dedicados à época da criação da terra até Abraão, enquanto 39 capítulos são dedicados à vida de Abraão, Isaque, Jacó e dos 12 filhos de Jacó. Essa ênfase sugere que Moisés desejava ensinar aos filhos de Israel sobre os convênios que o Senhor fez com os antepassados deles, por meio dos quais Israel se uniria a ele na obra de abençoar todas as nações e famílias da terra. Os relatos da vida desses patriarcas, e das esposas deles também ilustram que, embora o povo do convênio do Senhor seja testado, o Senhor sempre estará com eles, se permanecerem fiéis a ele. Resumo: Gênesis capítulos 1 ao 4. Moisés descreve a criação da terra, e de todas as formas de vida sobre ela. Adão e Eva partilham do fruto proibido, e são expulsos do jardim do Éden. Eles têm filhos. Caim mata Abel. Gênesis capítulos 5 a 11. Devido à iniquidade da humanidade, Deus promete inundar a terra. Noé obedece ao mandamento de Deus de construir uma arca, e sua família é salva do dilúvio. Noé e sua família multiplicam-se e enchem a terra. O Senhor confunde o idioma das pessoas, e as espalha sobre a terra depois de construírem a Torre de Babel. Gênesis capítulos 12 ao 23. O Senhor promete que Abrão vai se tornar uma grande nação, e que a semente dele abençoará a terra. Abrão viaja com sua esposa, Sarai, para Hebrom e depois para o Egito. O Senhor faz um convênio com Abrão. Ele muda o nome de Abrão para Abraão, e o nome de Sarai para Sara, e promete a eles um filho. Ló, o sobrinho de Abraão, é poupado na destruição de Sodoma. Sara dá à luz Isaque na velhice. Abraão prova sua fidelidade ao Senhor mostrando a disposição dele de sacrificar o filho Isaque. Gênesis capítulos 24 ao 26. O Senhor guia o servo de Abraão ao escolher Rebeca como esposa para Isaque. Esaú e Jacó nascem. Esaú vende sua primogenitura a Jacó. O Senhor renova o convênio abraâmico com Isaque. Gênesis capítulos 27 ao 36. Isaque dá a bênção da primogenitura a Jacó. Esaú odeia Jacó e planeja matá-lo. O Senhor promete a Jacó as mesmas bênçãos dadas a Abraão e a Isaque. Jacó serve a Labão, e casa-se com as filhas dele, Lia e Raquel. O Senhor aparece a Jacó e muda o nome dele para Israel. Jacó retorna a Canaã, e faz as pazes com Esaú. Ele então viaja para Betel, onde o Senhor aparece a ele, e renova seu convênio. Jacó tem 12 filhos, e uma filha. Gênesis capítulos 37 ao 50. José é o preferido de Jacó. José sonha que os pais e irmãos vão honrá-lo, e submeter-se a ele. Os irmãos de José o vendem como escravo e ele é levado para o Egito.
A mulher de Potifar tenta José e o acusa falsamente. José é lançado na prisão. Ele interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó e depois os de Faraó. O faraó faz de José um governante no Egito e José prepara o Egito para a época da fome. Quando os irmãos de José vão ao Egito, José os testa e os perdoa. Toda a família de Jacó vai para o Egito e Jacó abençoa os filhos. José profetiza e morre no Egito.